Tiago 4, a partir do versículo 6, que diz: antes ele dá maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante ao Senhor, e Ele vos exaltará. Glórias ao Senhor. Pai, esta é a Tua palavra. Tua palavra é viva, eficaz. A Tua palavra não volta vazia, Senhor. Fala conosco essa noite. Ministra cada coração, Senhor. Repreende agora todo poder contrário, todo espírito de confusão, de mente passiva, de incredulidade. Nós ordenamos que bata em retirada em nome de Jesus. Que a Tua palavra venha, Senhor, falar aos corações, trazendo consolo, trazendo edificação e exortação. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nosso tema é: se achegue a Deus, para Ele se achegar a você. Oh, glória. Diga para a pessoa que está perto aí, diga: se achegue a Deus, para Deus se achegar a você. Amém? Então, queridos, texto bem conhecido, que eu amo demais, e o nosso querido Tiago, ali exortando o povo, ele fala, desde o início do capítulo 1, para que a igreja que estava ali resistisse às guerras, às pelejas, para que a igreja resistisse às paixões carnais. Ele dá algumas diretrizes, ele fala de algumas coisas importantes para que nós, nos dias de hoje, possamos resistir às tentações, possamos resistir às dificuldades, às injustiças, que possamos resistir a todo e qualquer tipo de problema que possam acontecer, qualquer adversidade que possamos suportar com força, com sabedoria. Então, queridos, Tiago, ele começa falando aqui, no versículo 6, que Deus, ele resiste aos soberbos. Deus resiste aos orgulhosos, mas ele dá graça aos humildes. Então, Deus, de cara, ele já nos fala aqui que Deus, ele resiste, ele não opera na vida daqueles que são arrogantes, ele não opera na vida daqueles que são altivos, que têm um sentimento de superioridade, aqueles que têm um sentimento de prepotência, eles são prepotentes, se acham melhores que os outros. E Deus, ele resiste a essas pessoas que são orgulhosas, soberbas, muitas vezes se acham tanto que humilham pessoas, rebaixam pessoas, diminuem as pessoas. Mas a Bíblia nos fala que Deus, ele derrama da sua graça, do seu benefício aos humildes. E os humildes que a Bíblia se refere aqui é humilde de coração, é o quebrantado de coração, aquele que se humilha na presença de Deus. Mateus 23, 12 diz assim, aquele que a si exaltar será humilhado, mas todo aquele que a si humilhar será exaltado. Então, o que a palavra de Deus não diz simplesmente os humilhados serão exaltados. Ele fala aquele que se humilhar. Aquele que reconhece que é pequeno diante de Deus. Aquele que reconhece a grandeza de Deus. Ele será exaltado. Assim como Deus fala que aquele que é orgulhoso, aquele que é soberbo, aquele que se exalta, ele será humilhado.
Porque Deus reconhece o coração quebrantado. Deus reconhece aquele que verdadeiramente, ainda com falhas, ainda que tenha erros, ainda até que peque, mas que reconhece os seus erros, sabe que é pequeno diante de Deus e sabe das suas limitações. E o orgulhoso, ele tem uma tendência a pisar nas pessoas, a querer aparecer, demonstrar os seus conhecimentos, demonstrar o que tem. E o orgulho é um dos principais responsáveis pela queda do homem, pela queda das pessoas. O orgulho, a vontade de ser maior do que as pessoas, a vontade de querer, muitas vezes, pisar nas pessoas, a vontade de querer elogio das pessoas, sentindo superioridade. E essas pessoas, muitas vezes orgulhosas, elas afastam as pessoas de si, afastam até familiares. Quantas vezes vemos relacionamentos tão bons de famílias, de amigos, e que essas pessoas crescem na vida, começam a ter cargos importantes, a crescer financeiramente e terminam com outros pensamentos, com outros sentimentos, deixando de lado as pessoas da sua convivência, as pessoas que moram até na mesma casa, e os relacionamentos ficam ofuscados, ficam divididos. E por isso que a Bíblia diz que Deus, a graça de Deus, ele opera naquele que se humilha diante de Deus. Amém? E aqui no versículo 7, fala: portanto, sujeitai-vos, pois a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus. O Tiago aqui, ele dá uma dica importante, algo imprescindível para vencermos o mal, que é sujeitar-se a Deus, obedecer a palavra de Deus. Sujeitar-se significa submeter-se. Sujeitar significa se tornar dependente de Deus. É isso que é sujeitar-se a Deus. E muitos, às vezes, conhecem a palavra de Deus, até pregam a palavra de Deus, dizem que são tementes à palavra de Deus, mas muitas vezes não se sujeitam a Deus, são insubmissos, se sujeitam a algumas coisas e outras fazem do seu jeito. Isso não é sujeitar-se a Deus, é atender às suas próprias vontades. E é por isso que a Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. O interessante é que nesse versículo 7, não sei se na sua Bíblia é assim, mas na minha Bíblia fala assim: portanto, sujeitai-vos a Deus. Esse portanto aqui é muito importante, porque esse portanto é uma conjunção, que significa logo, significa por consequência, ou significa por isso. Então, por isso o quê? Por que ele usou esse portanto? Sujeitai-vos, pois, a Deus. O que vem antes desse portanto? Versículo 6, portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Olha como é importante a gente buscar entender a palavra de Deus como um todo, e não somente com pequenos versículos. Esse, portanto, significa que se nós nos humilharmos ao Senhor, consequentemente a graça de Deus vem sobre nós. E se a graça de Deus vem sobre nós, vem a obediência. Se a graça de Deus vem sobre nós, nós, consequentemente, nos sujeitamos a Ele. Você compreendeu? Você entende isso? Você se sujeita a Deus porque você se humilhou, você se colocou como dependente de Deus. Ou seja, os seus projetos não são simplesmente seus projetos. Os seus sonhos podem até ser seus sonhos, mas precisamos colocar nossos projetos, nossas vontades, nossos sonhos, o nosso querer de acordo com a vontade de Deus. E quando Deus fala, autoridade espiritual, porque você se humilha,
a Deus, você se sujeita a Ele e Ele derrama graça sobre você, derrama poder sobre você e você tem autoridade para repreender Satanás e seus agentes para que ele não possa interferir na sua vida. E te livremos, vocês sabem muito bem disso, que o nosso dia a dia, o tempo todo, é guerra espiritual. Você está aqui na igreja, tem guerra espiritual. Você sai da igreja, tem guerra espiritual. Você está na sua casa, é guerra. Você está no trabalho, é guerra. Você está na escola, é guerra. Você está no ônibus, é guerra. Você pode até não estar vendo. Você começa a ter a presença de Deus na sua vida. Você começa a resistir. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então você começa a ouvir a palavra de Deus. Você começa a ler a palavra de Deus. Você começa a louvar ao Senhor. A Bíblia diz que Deus habita no meio do louvor do seu povo. Você começa a meditar na palavra de Deus e esse Deus vivo, ele começa a lhe dar força, ele começa a lhe dar autoridade espiritual para guerrear. E como é que você vai guerrear? É assim à toa? Não. A Bíblia diz que existe algo que lhe protege grandemente, que é o sangue de Jesus. Oh, glória! O sangue de Jesus te protege e te livra de todo mal, porque ele derramou o sangue na cruz do Calvário por mim e por você. E a Bíblia diz lá em Efésios 6, do 10 ao 17, da armadura de Deus. Nenhum soldado vai para a guerra de mãos abanando. Nenhum soldado vai para a guerra sem armas. Nós, como povo de Deus, nós temos a armadura de Deus. E quando você começa a vestir a armadura de Deus, ou quando você começa a falar da armadura de Deus, Satanás se assusta, porque ele sabe que você não está simplesmente vestindo qualquer roupa, você não está simplesmente vestindo uma farda qualquer, você está vestindo e sendo revestido da armadura de Deus. O capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada do Espírito, o cinturão da verdade e calçando seus pés para a preparação do evangelho da paz. Você está protegido dos dardos inflamados do maligno na sua mente, no seu coração, na sua vida, porque você está revestido de algo que a Bíblia fala que é da armadura de Deus. E você, quando se sujeita a Deus, você tem autoridade para ser revestido com essa armadura. E é através disso que você começa a resistir ao diabo. E ele vai fugir de vós. Ele vai buscar tentar outro. Ele vai buscar tentar outra pessoa que não tem força espiritual, que não conhece a Deus, que não tem experiência com Deus. Ele vai atacar porque essa pessoa está fragilizada. Quantos me entendem? Diga amém. E é por isso que fala, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. A submissão a Deus é o princípio, o meio e o fim para a vida abençoada, para uma vida saudável, para uma vida próspera. Uma vida direcionada por Deus, uma submissão a Deus. A fidelidade a Deus está acima de todas as coisas. Precisamos entender isso. Fidelidade em tudo. Não existem meias fidelidades. Alguém pergunta ao marido, você é fiel à sua mulher? E ele fala, meio fiel. Existe meio fiel? Ou é fiel ou não é fiel? Sim ou não? Então não existe meio fiel. Ou é ou não é. Então não existe meio fiel a Deus. Ou você é fiel a Deus e busca ser totalmente, ou você não é. Algumas coisas você é, mas as que lhe convém não ser, você não é. Então precisamos entender isso. Fidelidade, obediência, submissão, princípio da palavra de Deus. Sabe qual é o problema, irmãos? Que muitos fazem o contrário. Aqui fala o quê? Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas o problema é que muitos resistem a Deus e se sujeitam ao diabo. Então as coisas que o mundo oferece a ela e se sujeitam a essas coisas ruins, significa que você está resistindo a obedecer a Deus. Precisamos entender que o tempo todo Satanás e seus agentes, ele vai tentar lhe destruir, lhe derrubar. E ele vai buscar o quê? Brechas. Ele vai buscar brechas na sua vida. Ele vai buscar onde tem uma lacuna aberta. Satanás e seus agentes, eles só entram na sua vida, meu irmão, para começar a destruir, para começar a deixar a sua vida confusa.
se você der brecha, se você facilitar, se você vacilar. E daí o que acontece? Essas pessoas que se submetem ao diabo e resistem a Deus, elas têm uma vida sem sossego, elas têm uma vida com problemas, são infelizes, têm uma vida muitas vezes desequilibrada, uma vida de angústia, uma vida que não consegue vencer nada, ou consegue vencer muito pouco. Começa a vencer, quando está indo bem, começa a declinar, começa a deixar Deus de lado e tomar atitudes próprias. Começa a achar que Deus não está operando e começa a fazer as coisas de acordo com a sua própria vontade. E Satanás e seus agentes, ele é esperto. Às vezes o que acontece? O Satanás ele começa a dar, quando você faz alguma coisa errada que desagrada a Deus, Satanás te dá aqui 10, lá na frente ele toma 1000. Ele te dá uma coisa muito boa aqui para você se alegrar, para você se empolgar, mas lá na frente ele não só vai tirar o que ele lhe deu, ele vai tirar tudo que você tinha. Inclusive nas suas emoções, inclusive nos seus sentimentos. Precisamos entender isso e buscarmos sermos fiéis ao Senhor. E aqui no versículo 8, o que ele diz? Achegai-vos a Deus. E o que vai acontecer? Ele se achegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Achegai-vos a Deus. Deus quer sempre que nos aproximemos dele. Deus quer que você se achegue a ele em todo o tempo. Deus quer que você tenha intimidade com ele. Deus quer um relacionamento com você de pai que ama o filho e filho que ama o pai. Um relacionamento de intimidade. Ele quer se aproximar o tempo todo de nós. Mas o que acontece? Deus nos dá o livre arbítrio. Ou seja, ele dá a mim e a você o poder de decidir o que você quer fazer da sua vida. O poder de decidir se você quer se sujeitar a ele ou não. O poder de decidir se você quer se achegar a Deus ou deixar Deus de lado e fazer as suas coisas da sua maneira, do seu jeito, porque você está de saco cheio, porque você não aguenta mais a vida que está vivendo, porque você não aguenta essa história e você fala assim para Deus. Você pode até não falar, mas pensar agora, Deus não está agindo na minha vida, eu vou agir, porque eu sei como vai dar certo, não sabe não, lei do engano. Se você não tem a presença de Deus na sua vida, se você não pede a direção de Deus, você está fadado ao fracasso, ao inferno, à loucura, a ficar nas drogas, a ficar no alcoolismo, a ficar na prostituição, a ficar no adultério, a perder tudo, a ficar em desespero, a brigar com o esposo, a discutir com a esposa, a bater nos filhos, ir para os vícios. É isso que acontece. Aquele que não se sujeita a Deus, que não busca a presença de Deus, não se humilha na face de Deus. Não é eu que estou falando, não, é a Bíblia que está nos falando aqui, meu irmão. É a Bíblia que está nos falando aqui. Então, queridos, e ele diz aqui, ele quer se achegar para nos orientar, Deus quer se achegar para nos aconchegar, nos amar, tirar da aflição, tirar da angústia, tirar do medo. Há um texto em Zacarias, o profeta Zacarias 1:3 diz: tornai-vos, pois, a mim, e eu me tornarei a vós outros. Ou seja, volta para mim. Vem para mim e eu vou para você. Jesus, ele é educado. E por isso que ele lhe dá o livre-arbítrio. Ele é um gentleman. Jesus, ele não interfere nas suas decisões. Ele permite que você faça o que você quiser da sua vida, apesar dele querer fazer parte da sua vida. Jesus, ele quer que você se achegue a ele, para ele te amar, meu irmão, para ele te aconchegar,
para lhe tirar dessa aflição que você está passando, para tirar dessa dor profunda que talvez as pessoas mais íntimas suas não sabem, somente você e Deus sabem o que você está passando. Mas eu tenho certeza e eu creio que quando você se achega a Ele, Ele se achegará a vós. A gente está vendo algumas pessoas achegadas aqui, Ciabe e Adriana aqui estão achegados, o marido e a mulher, os dois irmãos aqui chegando, o outro dormindo, achegando. Está ali o casal ali, Marcelo, né? Está aqui com a cunhada. Então, vocês estão achegados, né? Estão aqui, lá atrás também, as amiguinhas, se achegando, tá? Estão próximos. É isso que Deus quer. Intimidade, aproximação, mas muitos não buscam essa aproximação. Estão descartando Deus e tomando decisões por conta própria. E eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, infelizmente, está fadado a um fracasso. Porque se estiver contra a palavra de Deus, se não estiver se sujeitando a Deus, a tendência é cair. A tendência é perder o que tinha e mais ainda. Por isso precisamos nos sujeitar a Deus. Precisamos acreditar que Ele é um Deus poderoso, capaz de nos dar infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Temos que crer em Deus. Temos que crer em Deus. Se humilhar a Deus. Hoje vocês que estão aqui presentes estão tendo uma atitude de humilhar-se a Deus. A partir do momento que você deixa a sua casa, se você deixa seu descanso, sua TV, e vem para a igreja, e sai de onde você vem, sai da sua casa, longe ou perto, você se sacrifica muitas vezes para estar aqui, se sacrificou para estar aqui, Deus te honra, porque Ele está vendo o seu coração, se humilhando e reconhecendo que através da sua palavra, porque de mim mesmo eu não tenho nada para oferecer, mas da palavra de Deus sai virtude. Você reconhece que talvez se vier ao culto, Deus vai trazer uma palavra rema, uma palavra direcionada, que pode mudar a sua vida hoje. Pode mudar a sua história hoje. Pode lhe dar uma direção hoje. Mas você tem um livre-arbítrio para decidir se quer se sujeitar a Deus ou se você quer ficar do seu jeito, da sua maneira, agindo por conta própria. Então, queridos, precisamos entender isso. Ele fala aqui: limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificar os corações. Limpai as mãos. Ou seja, o que é limpar as mãos? Quando você está com a mão suja, né? Com a mão de lama, de sujeira, você vai ali, ó, passa o sabão, o sabonete, uma água, para ficar o quê? Limpo. A Bíblia diz: aquele que está limpo, limpe-se mais. E aqui ele fala de tirar a impureza, de atitude que não agrada a Deus, de sair do pecado, de tirar toda a sujeira que contamina o nosso coração, que contamina a nossa mente, que consequentemente nos leva a atitudes que nos afastam de Deus. Limpar as mãos significa muitas vezes você desfazer de uma amizade que não vale nada, que você até gosta daquela pessoa, mas essa pessoa traz prejuízos para você. Essa pessoa lhe suga, essa pessoa traz problemas, essa pessoa muitas vezes pode levar para as drogas, pode levar para o álcool, pode levar para a bebida, pode levar para o vício. E aí precisamos nos limpar, precisamos nos desvencilhar dessas pessoas. 1 Coríntios 15, 33, sabe o que diz? As más conversações corrompem os bons costumes. O que a Bíblia está dizendo? Olha, você tem uma boa índole, você é uma boa pessoa, mas você tem que ter cuidado com quem você está andando, porque essa pessoa pode lhe contaminar, essa pessoa pode levar para o caminho do mal. Minha mãe já dizia muito: diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Todos já ouviram isso? Diga amém. E depois a Ana veio dizer que isso existia na Bíblia. Não está na Bíblia isso. Diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Mas as más conversações corrompem os bons costumes, nos leva a pensar assim. Ou seja,
olha, diga-me com quem anda, ou seja, me diga com quem você está andando, que eu vou lhe dizer se essa pessoa é boa ou má. As más conversações corrompem os bons costumes, ou seja, conversas ruins, pessoas maliciosas podem corromper as pessoas simples, as pessoas puras de coração, as pessoas que acreditam em todo mundo. Por isso precisamos limpar as nossas mãos. Então, se me entende, diga amém. Interessante que ainda em Tiago 4, versículo 4, diz assim, ó, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Está falando de amizade do mundo. O que nos diz aqui não está dizendo, não, você só vai andar com crente agora. Não, é isso que está dizendo. O que você tem que ter cuidado, quando fala de amizade, fala de aproximação, a ponto de estar andando nos mesmos lugares, fazendo as mesmas coisas, para que você não se contamine com coisas que vão tirar a santidade, com coisas que vão agredir o coração de Deus. E por isso que ele chama de adúlteros, adúlteras. Aqui ele está se referindo a adúlteros espirituais. Aqueles que adulteram, traem a Deus. E por isso que ele diz, a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Quantos me entendem? Diga amém. Então você tem que ser amigo de Deus. Outra coisa importante, irmãos. Ele fala, purificai os vossos corações. Quando se fala de coração, fala de alma, de pensamento, de sentimento. Temos que ter pensamentos puros, bons, agradáveis a Deus. E aqui é que ele entra em algo forte, que ele fala em vós de duplo ânimo, ou de ânimo dobre. O que é duplo ânimo? O que é ânimo dobre? Ânimo é uma ação manifestada da sua própria vontade, de seu próprio desejo. E essa ação dá força, expressa excesso de coragem para fazer algo, determinação. O que é ânimo? Alguém que está fazendo algo, que está alegrando o seu coração, que vai lhe trazer resultado. Você tem ânimo para fazer, sim ou não? Ânimo, animado para fazer. Ainda que esteja cansativo, pastor Gilson teve esse tempo todo, esses meses aqui, trabalhando, né? Trabalhando aqui para o Senhor, sendo remunerado pelo Senhor, mas fazendo de todo o coração, independente de valor, se esforçando, ainda que cansado, né, pastor Gilson? Ainda que cansado, mas animado, para fazer e deixar esse templo lindo do jeito que está, animado. Ânimo fala de vontade de fazer, determinação para fazer. Mas o ânimo duplo ou ânimo dobre é a pessoa que age de duas maneiras diferentes e às vezes na mesma situação. Ora é espiritual, ora é carnal. Está animado, está desanimado. Vive uma vida em duplicidade de pensamento e de sentimento. Tem um corpo, tem uma cabeça, mas tem dois pensamentos opostos. Duplo ânimo. Ora serve a Deus com veemência, com vontade, com vigor. Oh glória, aleluia, glórias ao Senhor. Ora desanima e aí vai servir ao inimigo. Vai adorar outro Deus. Duplo ânimo. Pensamentos diferentes. Ora crer em Deus, ora duvida do poder de Deus. Coração dividido, coração duplo, alma cheia de incerteza. Pessoas que são inseguras nas tomadas de decisão, nas tomadas de decisões. Sabe o que Tiago 1,8 fala sobre ânimo dobre? Vamos ler aqui, ó. O homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos.
A pessoa que tem um ânimo dobre, ora está com Deus, ora não está com Deus, ora é fiel 100%, ora não é fiel 100%, ora segue, ora não segue, ora pensa uma coisa, ora pensa outra. O que a Bíblia diz? Que ela é inconstante. Ou seja, a pessoa inconstante, ela é sujeita a mudanças frequentes. Ela é sujeita a variações o tempo todo. Você não sabe, você vai falar alguma coisa com ela, você não sabe se ela vai agir bem ou agir mal, porque você não sabe como é que ela está naquele momento. Depende do ânimo dela. Se ela estiver animada, ela vai agir bem. Se ela estiver desanimada, ela vai agir mal. Se ela estiver alegre, ela vai vibrar com você. Se ela estiver irritada, ela vai se irritar com você, ainda que o problema esteja com ela. Ela está com duplo ânimo. São pessoas instáveis, com pensamentos instáveis, atitudes instáveis, comportamentos instáveis, sentimentos e opiniões instáveis e até desejos instáveis. Ora deseja uma coisa agora, uma hora depois ou 2 horas depois, ele já não deseja mais aquilo. São pessoas que são inseguras. E essas pessoas de duplo ânimo, elas oscilam de acordo com as circunstâncias. Elas oscilam muitas vezes de acordo com a opinião dos outros. Você pergunta a coisa, fulano, você gosta mais do verde ou do azul? Aí ela olha e fala, eu gosto mais do verde. Aí você fala, eu gosto mais do azul. Na verdade, sim, eu gosto mais do azul, mas o verde é a minha segunda cor. Você já viu pessoas assim? Aí você pergunta, fulano, você vai pedir o que para comer nesse restaurante? Eu não sei, vem aqui. Você vai pedir o que para você? Eu vou pedir frango. Frango com batata frita. Também vou pedir frango com batata frita. Não tem uma vontade própria. O ânimo está dividido. Não se decide em nada nem com nada. Sempre oscilam de acordo com a vontade dos outros, ou muitas vezes de acordo com a conveniência. Esse tipo de pessoa muitas vezes ficam super felizes quando passam por situações favoráveis. Mas quando são situações contrárias, elas ficam totalmente depressivas. Não tem um equilíbrio. E aqui Tiago ele exorta essas pessoas para terem uma postura de se humilhar a Deus, limpar as suas mãos, limpar os seus corações, para que essas pessoas se humilhem diante de Deus, para que parem de viver uma vida dupla. Tem pessoas dentro do Evangelho vivendo vida dupla, e Deus não se agrada disso. Tem pessoas que não se assumem como servos do Senhor. Na igreja é crente, no trabalho não é. Na igreja está aqui, bom, estamos aqui louvando a Deus. E no mundo está lá, vai descendo, vai subindo, e vai cantando as músicas do mundo. E na igreja está dizendo que está adorando ao Senhor, mas no mundo está ali, cantando as músicas do mundo. Na igreja está dizendo que é fiel a Deus, mas no mundo está ali, gastando com drogas, com álcool, com sexo ilícito e tantas coisas. Duplo ânimo. E Deus vê o coração, Deus conhece o coração de cada um, irmãos. Precisamos ter uma postura espiritual e firme no Senhor. Eu não estou falando que nós devemos ser religiosos, porque religião é canoa furada. Eu estou falando para seguirmos a Jesus Cristo, nos sujeitarmos à sua palavra, ao poder da sua palavra, que ele derrama graça àquele que se humilha. Nós lemos isso aqui. Ele está falando para limparmos as nossas mãos, que muitas vezes estão impuras. Muitas vezes vamos nos lugares, entramos, colocamos o álcool em gel para higienizarmos as nossas mãos, não é isso? Como fizeram aqui na igreja.
mas talvez o que estava precisando do álcool em gel, não 70, mas 200, 500, é o nosso coração. Colocar álcool em gel no nosso coração, na nossa alma, para nos purificarmos diante do Senhor, para não termos um ânimo dobre, um duplo ânimo. Precisamos pedir a Deus para tirar isso. Quando eu me converti logo no início, eu tinha esse duplo ânimo. Eu creio que a maioria aqui. Sim ou não? Porque é muito difícil, é quase que, eu não vou dizer percentual, mas é muito difícil a pessoa se converteu, parou com tudo. Se converteu, aceitei Jesus hoje, parou tudo 100%. Ainda que tenha parado do pecado, do erro, vem pensamentos ruins. Sim ou não? Vem pensamentos promíscuos, vem pensamentos ilícitos diante de Deus. E é isso que nós temos que pedir a Deus para limpar os nossos pensamentos, limpar os nossos sentimentos. Porque através do pensamento, dos sentimentos, é que vem as atitudes. Sim ou não? As atitudes começam de algo que foi pensado. E que automaticamente é arquitetado na nossa mente e termina acontecendo, fazendo, executando. Sim ou não? É isso ou não é? Então precisamos pedir a Deus, e eu fazia muito isso na minha conversão. Senhor, limpa a minha mente, limpa o meu coração. Eu sei que o Senhor é Deus, eu sei que sem o Senhor eu não sou nada, eu sei que o Senhor transforma, restaura. Então limpa a minha mente, Senhor. Expurga de minha mente, do meu coração, tudo que não presta, tudo que não vem do Senhor, tudo que não te agrada. Eu quero te seguir, eu quero te servir, eu não quero viver uma vida vazia, eu não quero viver uma vida dupla, um duplo ânimo, uma vida dividida, uma vida insegura. Eu quero viver uma vida firmada na rocha, uma vida direcionada pelo teu Santo Espírito. Porque como que o Espírito Santo vai te direcionar? Como que o Espírito Santo vai te dirigir se você não se sujeita a Ele? Mas se sujeita ao diabo, faz o contrário. Se sujeita ao diabo e resiste a Deus. Muitos estão fazendo assim, sujeitando à vontade do inimigo e resistindo à vontade de Deus. E aqui, queridos, ele fala no versículo 9. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai, e convertei-vos o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Aqui o Tiago nos chama, quando ele fala vossas misérias, ele está chamando ao arrependimento. Ele está dizendo, se arrependa do que você tem feito. Começa a se limpar. Miséria, o que é miséria? Estado enorme de sofrimento, de desgraça, de infelicidade, estado de pobreza e de carência. O que Tiago fala para nós é que você não está vendo que você está com a vida digna de pena, de miséria, carente, e por causa disso que você tem cometido tantos erros, por causa disso você não se sujeita a Deus, e por causa disso que você não se sujeita a Deus, vem as tribulações, é uma vida inconstante, é uma vida dupla, cheio de dúvida, cheio de medo, cheio de angústia, nada dá certo, tudo dá errado, você não resiste a tentações, e por isso vive o tempo todo com problemas, porque não se sujeita a Deus. Eu não estou querendo dizer, meu irmão, minha irmã, que você não vai ter problema, não. Jesus nos disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Todos aqui têm problema. Sim, mas ele nos diz para termos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Os problemas virão e acontecerão sempre, mas quando estamos nos sujeitando a Deus, quando somos fiéis a Deus, quando nos sujeitamos, nós obedecemos a Deus, Ele nos derrama da sua graça e nos dá direção e resolve nossos problemas e traz paz, traz provisão, traz prosperidade. Ele muda a sua história, Ele transforma a sua vida, sim ou não? E eu digo isso com muita tranquilidade. Eu digo isso com muita alegria, porque eu sei ao Deus que eu sirvo, eu sei ao Deus que eu creio,
Eu sei ao Deus que transformou a minha vida, transformou a minha história. Eu não sei onde é que eu estaria hoje, como eu estaria hoje, se não tivesse entregue a minha vida a Jesus e me sujeitado a Ele, sempre. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Precisamos entender isso. Então, queridos, nós precisamos entender que nós precisamos nos humilhar. Versículo 10 e último. Humilhai-vos perante ao Senhor e Ele vos exaltará. Ele está dizendo, se humilhe, seja fiel, seja obediente, você vai ver a proeza que Ele vai fazer na sua vida. Ele vai te exaltar, Ele vai te elevar, te erguer, te levantar. A palavra exaltar significa tudo isso. Tornar grandioso. Aquele que se humilha, Ele exaltará. Ele diz aqui que, versículo 6, portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilde de coração. Humilde de coração. A Bíblia diz, bem-aventurados os pobres de espírito. E as pessoas não entendem o que é pobre do espírito. Pobre do espírito está dizendo coração puro, coração quebrantado, coração que se rende na presença dEle, coração que se humilha a Deus. Este é bem-aventurado. E é esse humilde de coração que se sujeita a Deus, que Ele derrama da sua graça. A graça é de graça. Ele dá graça. E Ele perdoa, meu irmão. Ainda que o homem lhe acuse, ainda que você tenha muitos erros, Jesus está aqui esta noite para lhe perdoar, para te livrar de todo o mal. Ele é Deus. Ninguém está aqui julgando ninguém, porque todos nós erramos. Mas eu estou aqui falando de algo tremendo, que é se humilhar na potente mão do Senhor, para que Ele derrame o seu poder, a sua vida, e leve a você a provisão e a prosperidade em todas as áreas da sua vida, porque Ele é Deus, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas.